Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. De outubro é Dia Mundial de Combate ao Bullying e os Seus Filhos em versão ampliada aproveita a data para debater o tema. O problema atinge boa parte da comunidade escolar. Só para terem uma ideia, mais de 40% dos estudantes adolescentes admitiram já ter sofrido com o bullying, intimidação ou provocação, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar. Em alguns casos, a prática recorrente pode gerar quadros graves de problemas mentais. Só no último ano, as tentativas de suicídio entre crianças e adolescentes atendidas no Hospital Pequeno Príncipe tiveram uma alta de 32%. Uma das causas apontadas pelos especialistas seria exatamente o impacto do bullying. Mas o que podemos fazer para coibir essa prática? É responsabilidade de toda a sociedade mudar essa realidade. E precisamos estar atentos aos nossos jovens para apoiar essas vítimas e coibir a ação. Esse é o Seus Filhos em versão ampliada e eu sou a Thaís Dias, junto comigo sempre por aqui, Roseli Saião. Oi, Roseli, tudo bem? Tudo bem, Thaís. Vamos enfrentar essa questão bem complexa para os nossos adolescentes e crianças. Vamos nessa! Que sufoco! Começamos o programa com um relato da Andresa Gomes, que hoje tem 20 anos, mas ela conta que sofreu com o bullying durante a fase de transição entre a infância e a adolescência e carrega alguns traumas até hoje. Eu sofri bullying quando eu tinha uns 11, 12 anos. Contei pra minha mãe e minha mãe contatou, a coordenação da escola que eu estudava. Só que até hoje eu carrego traumas, dessa época. As crianças faziam bullying comigo na frente dos professores e os professores não falavam nada. Então eu perdi a confiança neles e até hoje eu tenho muitos problemas de autoestima, de segurança. Me vejo antes do bullying como essa criança totalmente participativa e depois me tornei uma pessoa muito introvertida e sem autoestima. Eu tento recuperar isso agora. Para quem acredita, que é um mimimi, que é uma coisa irrelevante, tá aí o relato da Andresa para mostrar que foi uma prática que aconteceu lá atrás, na infância, na adolescência, mas que ainda na vida adulta tem um impacto sobre ela e isso se repete com outras pessoas também, né? É verdade, Thaís. A saúde mental fica bastante fragilizada frente à questão do bullying na infância e na adolescência. Na adolescência a gente sabe que o jovem já tem um pouco mais de recursos para se defender do bullying, recursos pessoais, internos, Mas a criança ainda não tem. Então a gente precisa tomar bastante cuidado com o bullying na criança, para inclusive prepará-lo para se defender e evitar o bullying durante a adolescência. Eu também quero falar. Conosco por aqui, uma mãe que pediu para não ser identificada e ela compartilha que o filho mais novo, de 12 anos, sofre bullying por causa do peso. E a gente ouve o relato dela. O meu filho caçula é um menino gordo. Fui na escola porque ele estava sofrendo ataques pelo peso dele. Propus que a escola fizesse alguma intervenção com a turma e com as turmas que estavam fazendo isso, mas a escola ela não adotou essa postura, adotou a postura de conversar com o aluno e assim, o que a gente faz é ensinar a se defender, procurar direção, professor, que deveria ser um espaço seguro para eles, infelizmente não é. Aqui em casa a gente tenta trabalhar essa questão do bullying muito na conversa. E mesmo assim, às vezes a gente falha, porque eu tenho um filho de 13 anos. Vez ou outra eu pego ele fazendo piadas que ferem outras pessoas. E aí a gente vem no diálogo, até mesmo usando os irmãos de exemplo, para que aquilo não seja normalizado. Agora eu te pergunto, Roseli, qual o papel da família no combate e na prevenção ao bullying? Olha, Thaís, no final da infância e início da adolescência, a diferença incomoda muito
incomoda a ponto de fazer com que ele queira eliminar a diferença, e praticar o bullying é quase isso, né? É tentar humilhar a pessoa que apresenta uma diferença. No caso do filho dela é o peso, né? A aparência. Então é bem importante o depoimento dela, que nos traz essa questão. Não adianta a gente apenas socorrer o nosso filho que sofre o bullying. É preciso alertar todos os nossos filhos sempre, no cotidiano, Thaís, de como eles podem praticar o bullying, às vezes até sem perceber. Palavra de ouvinte. Mais uma mãe, agora, que pediu para não ser identificada, que divide conosco o depoimento envolvendo o seu filho. Sou mãe de uma criança de 9 anos e descobri que o meu filho faz bullying com outras crianças, principalmente com um menino que tem deficiência ao falar, é gago na turminha dele. A princípio eu fiquei arrasada. Logo a gente pensa que falhou como mãe. Sentei com ele, conscientizei da importância da gente respeitar as diferenças e fiz com que ele pedisse desculpas na frente da turma. Como agir nessas horas? A gente falou rapidamente agora há pouco, mas eu queria aprofundar nessa questão. Nós temos muito esse costume, Thaís, de quando nosso filho comete um erro, de pedir desculpas. O pedido de desculpas tem sido tão banalizado que parece assim, então eu posso fazer, peço desculpas e pronto, né? Fica tudo certo. É preciso muito que a gente tente fazer com que o nosso filho se arrependa daquilo que ele fez. E isso a gente consegue mostrando de maneira empática, né, o que pode provocar a atitude dele em relação ao colega, no caso do filho da nossa ouvinte, ou qualquer outra atitude que tente humilhar ou rebaixar um colega. Talvez se arrepender do que fez, sentindo o que pode ter provocado, seja melhor do que pedir desculpas. Me conta uma história. Qual a indicação que você traz para a gente refletir um pouco mais sobre esse tema, Roseli? Eu vou trazer 2 indicações, Thaís. Uma indicação é um clássico que ajuda muito a criança, que apresenta uma diferença principalmente, a se aceitar. É o Ziraldo, né, com o livro Flicts. E o outro livro que eu indico, o título é Todos Zoam Todos. E fala basicamente disso que a gente ouviu, da aceitação da diferença, da aprendizagem, da convivência boa com todo mundo que apresenta alguma diferença. Então é Flicts e Todos Zoam Todos. O bullying continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. E a escola? Diz o quê? Conosco por aqui a pedagoga Eveli Garcia. Quando um aluno entra numa escola, ele traz também a sua família e a maneira com que essa família lida com o outro, né? Com as suas ideias e com seus pensamentos. O que acontece? Crianças e adolescentes acabam agindo por impulso, não pensam muito nas consequências de seus atos. E é isso que nós adultos devemos fazer, conversar muito, ouvir suas opiniões, o que pensam a respeito disso. O que não podemos é deixar que isso se repita. Se resolvermos os pequenos problemas logo de imediato, evitaremos outros ainda maiores. Como é que o professor e todos aqueles profissionais que atuam nessa instituição devem atuar para prevenir ou mesmo combater a prática? É possível prevenir, é possível combater e lamentavelmente, Thaís, boa parte das escolas não se preocupam com isso. Tentam resolver caso a caso quando eles surgem, né? Não, é preciso ter um projeto pensado, elaborado e praticado por todas daquela instituição escolar. Não há outra maneira e, olha, nós temos bons projetos que podem ser desenvolvidos, tanto para evitar essa prática, quanto para ensinar os alunos, sem muita conversação, blá, 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 né? A convivência pacífica, responsável,
a boa convivência. Agora, Roseli, recentemente, eu lembro que a gente conversou sobre um tema que eu queria trazer para discussão, para análise dos nossos ouvintes. Uma reportagem que saiu e trazia a prática de pegadinhas e bullying dos pais com os filhos, e esse material ainda sendo divulgado nas redes sociais. Roseli, me passa uma sensação de quebra de confiança nessa relação dos filhos com os pais, porque além de tudo, além dessa pegadinha, uma prática também de exposição disso na internet. O que você teria para dizer para a gente fazer uma reflexão também sobre esse tema? Nossa vida em sociedade tem sido tão conturbada, Thaís, que muita gente, inclusive pais, praticam o bullying sem perceber, sem identificar o que está fazendo. Assim são esses pais, né? É uma brincadeira com o filho, tudo bem, pode acontecer, dentro de casa. Agora, essa exposição que coloca a criança na pegadinha com os pais, numa situação de provocar risos dos outros, não, os pais precisam pensar melhor naquilo que eles postam dos filhos. Aliás, postar fotos e vídeos dos filhos é a última coisa que o pai e a mãe devem fazer, porque isso pode gerar consequências até a vida adulta. Por incrível que pareça, mesmo com o passar do tempo e com as mulheres ocupando cada vez mais espaço no mundo contemporâneo, o mercado de trabalho ainda é um ambiente que discrimina essas mães. Ter mais filhos tira 40% das mulheres da rotina profissional. Quando se trata de homens, o número não chega a 1%. Mães de 3 filhos ou mais muitas vezes abandonam as carreiras. Esses números são do Laboratório de Estudos da PUC do Rio Grande do Sul, Data Social, com base em dados do IBGE. E aquelas que resistem ainda encaram muitas vezes o preconceito por terem filhos. É isso mesmo. A gente vai conversar sobre isso a partir de agora aqui no Seus Filhos em versão ampliada, mas a gente começa ouvindo a reportagem preparada pela repórter Carol Polese de Vitória, que conversou com uma mulher que foi discriminada em uma entrevista de emprego simplesmente por ser mãe. O caso ganhou as redes sociais recentemente. Ser rejeitada para uma vaga de emprego por ser mãe. Foi essa discriminação sofrida pela capixaba Samara Braga, de 32 anos, que está desempregada e se deparou com a falta de ética durante um processo seletivo. O recrutador sequer realizou a entrevista de emprego ao saber que Samara tem um filho. Em uma postagem nas redes sociais é possível ler a conversa que resultou na discriminação. A entrevista de emprego estava marcada para as 8 horas da manhã, mas o representante da empresa apareceu 3 horas depois. Nesse ponto, foi então que a candidata informou que já não conseguiria realizar a reunião naquele horário, pois estava cuidando de seu filho, e pediu para remarcar. No entanto, foi tratada com desrespeito. E aí, quando eu vi que ele não ia aparecer, eu fui dar continuidade aos meus afazeres, meu serviço de casa, a rotina do meu filho, e fazer alguns doces. Eu estava fazendo um pudim e uma torta que estou trabalhando com as vendas também nesse período desempregado, né? Vender uns bolos, uns doces. Quando 11 horas ele chegou, mandando mensagem falando que bom dia, podemos começar. Aí eu falei, bom, como ele atrasou 3 horas praticamente, né? Eu vou ver se eu consigo, né? Ele tem um bom senso e consegue remarcar para mais tarde. Falou que não, que tinha muitos compromissos. Eu falei que eu também tinha, né? E aí ele falou que imaginava a rotina de uma pessoa desempregada. Quantos compromissos tinha, né? A rotina de uma pessoa desempregada. Aí eu fui tentar ainda explicar para ele o que eu estava fazendo, para ver se ele tinha um pouco de empatia, né? Mas ainda assim ele continuou falando que era sempre difícil contratar quem tem mãe. Após o caso, Samara continua na busca por um emprego, mas pretende focar na venda de doces que tinha começado para complementar a renda. É importante ressaltar que a legislação trabalhista veda as atitudes de discriminação. Critérios como gravidez ou situação familiar não podem ser utilizados para causar prejuízos ou desvantagens aos candidatos das vagas de emprego. É possível pedir indenização na justiça por danos morais. Roseli, me causa uma angústia ouvir esse tipo de relato e ver esse tipo de situação, porque não se trata de um caso isolado, o que já geraria esse mix de sentimentos. Mas
são casos recorrentes e a gente está falando de 2023. Já era para ter ultrapassado essa barreira, mas estamos distante ainda disso, né? Quando a gente se vê frente a situações como essa, que são muito frequentes, parece que a gente não está no século XXI, né? Século XIX, talvez, por aí. É incrível, né? Como todo mundo é filho de uma mulher e não é todo mundo que entende que é possível ter um serviço remunerado, um trabalho remunerado, e não apenas o trabalho que é crescente com os filhos e com a casa, né? É um trabalho, só que não é remunerado. Então precisamos todos, é nossa responsabilidade lutar contra essa mentalidade, porque já passou da hora, Thaís, há muito tempo, de a gente ainda conviver com esse tipo de situação. Para bom entendedor. A Fabiana Oliveira é advogada especialista em direito do trabalho e ela explica que a legislação brasileira protege as mães em todos os momentos dentro da maternidade. As gestantes, lactantes e mulheres com crianças de colo, elas têm direito prioritário em repartições públicas, concessionárias de serviço público, banco, assento reservado no transporte coletivo. A nossa legislação garante acesso à nutrição adequada, atenção humanizada durante a gravidez, o parto, o puerpério, além de atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal. A licença maternidade, ela garante um período de 120 dias de afastamento após o nascimento do bebê, sem desconto ou redução do seu salário. Mas aqui a gente está falando, Roseli, né, como disse a Fabiana, de uma garantia de direitos em um momento específico. Mas a gente sabe, né, que depois que esse momento passa, algumas mulheres ainda enfrentam no dia a dia o preconceito ou mesmo as barreiras. O que você acha que a gente pode fazer como sociedade para reverter esse cenário, né? As mulheres desafiando realmente essa conjuntura. Eu sei que é muito difícil, porque muitas delas pagam o preço por isso, acabam se afastando da carreira ou, né, ficam ali taxadas de revolucionárias e perdem oportunidades importantes. Como é que o todo pode promover essa revolução, essa mudança de cenário? É só o todo mesmo, né? Porque a gente tem a legislação, como a gente acabou de ouvir, e mesmo nessa situação, né, a sociedade não aceita a legislação mesmo. E é muito difícil para uma mulher, para meia dúzia de mulheres que sofrem, né, essa perda de direitos, e sozinha buscar ajuda legal. É difícil, a gente sabe disso. Então é preciso que a sociedade civil trate da questão como um todo, né? Nossos políticos precisam tratar dessa questão, as instituições que de alguma maneira têm ligação com as mulheres precisam tratar dessa questão. A gente precisa ser consciente da nossa situação para lutar contra ela. Vi e curti. Por falar nisso, tem dica na área. Fala sua indicação pra gente, Roseli. É um filme que eu gosto muito, é antigo o filme, mas eu acho que vale a pena ver ou rever. O título é Erin Brockovich. É a história de uma mulher que é assistente de um advogado e a revolução que ela causa, apesar de ter filhos pequenos, e como é que ela se vira para conseguir realizar o seu trabalho e, ao mesmo tempo, os seus filhos estarem bem com com alguma pessoa, né? Erin Brockovich. O preconceito e as dificuldades das mães no mercado de trabalho continuam sendo o tema da nossa conversa por aqui no Seus Filhos em versão ampliada. Minha voz. E empreender foi a solução encontrada pela ouvinte Deise Martins, que foi desligada da empresa depois da chegada do filho, agora com 12 anos.
Eu sempre trabalhei em regime CLT, né? Mas eu infelizmente fui demitida depois de ter meu filho. Então lá fui eu, procurei emprego por meses, mas foi muito difícil encontrar uma vaga. Muitas empresas me disseram que não estavam interessadas em contratar uma mulher com um filho pequeno, porque acreditavam que eu não teria tempo ou disponibilidade para trabalhar. Eu decidi empreender e abrir o meu próprio negócio. Eu acredito que ter um filho dificultou muito a minha retomada para o mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo me ensinou muito. Roseli, a gente ouve muito esse relato, né? Mas você não vai conseguir dividir sua atenção. Mas aí talvez a gente vire muito mais multitarefas, a gente aprenda a ter uma gestão de tempo melhor. E isso impacta diretamente na qualidade do nosso trabalho, né? A gente consegue ter outras percepções que talvez antes da maternidade ou da paternidade não tivéssemos. E isso deve ser levado em consideração como uma qualidade, não como um defeito. Exatamente, Thaís. A mulher que é mãe aprende a fazer muitas tarefas e a se responsabilizar corretamente por elas ao mesmo tempo. Porque ela faz a alimentação da criança, ela atende o telefone, uma chamada importante, ela realiza um trabalho aqui, outro lá. Enfim, olha, isso é, como você disse, uma grande qualidade que é ignorada, né, pelas empresas. É preciso aproveitar essa boa qualidade. Dia 16 de outubro é Dia Mundial da Alimentação Saudável. E se tem uma coisa que preocupa pais e mães é a alimentação dos filhos. E criar uma rotina saudável nesse sentido começa ainda muito cedo, na infância, na introdução alimentar. E aí é uma força-tarefa atuando. Família, escola, todos aqueles envolvidos na rotina da molecada. E o cuidado não é mimimi. Um estudo global feito com mais de 63 mil jovens aponta que 1 em cada 5 jovens com idades entre 6 e 18 anos apresenta desordem alimentar. Caso o problema não seja identificado ou o tratamento iniciado prontamente, esse quadro pode levar a distúrbios como anorexia, bulimia e compulsão. Diante desse cenário, é sempre fundamental conversar sobre o nosso papel na alimentação saudável dos jovens. Vamos nessa? Come, filho, por favor. Alimentação saudável é o nosso assunto por aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Minha voz. Convocamos a Laura, de 3 anos, para falar um pouco da alimentação dela e sobre os seus alimentos favoritos. Eu chamo doce de comer goiaba e frutas, abacate e pão de queijo. Roseli, ela falou que gosta de várias frutas, citou aí detalhadamente, mas gosta também de um pão de queijo. A introdução alimentar, esse começo do contato com a alimentação, ele é fundamental para marcar também o início dessa rotina alimentar saudável? É muito importante, né? É justamente no início, né, da introdução dos alimentos sólidos, é que a família pode ensinar a criança a conhecer os alimentos que ela ingere, né? Por exemplo, há muitas crianças dessa idade que a gente acabou de ouvir, né, da pequena Laura, muitas crianças não conseguem identificar nem o nome de uma fruta, de um legume, e que ele está já acostumado a comer em casa. Então, esse ensinamento, olha, isso aqui que você está comendo é cenoura, essa fruta é a goiaba, serve também para isso, para aquilo. Isso ajuda a criança a ter mais consciência da própria alimentação. E mesmo criança pequena, como é o caso da Laura. Eu também quero falar. Fala conosco agora o Rafael Gonçalves, que conta que manter a alimentação dos filhos de 8 e 13 anos diversificada é uma tarefa séria para ele. Eu sempre tento diversificar a alimentação dos meus filhos, principalmente com legumes, frutas e verduras. O mais colorido possível, e diversificar é importante também, para não ter repetição do alimento, né? Para que a alimentação não fique monótona e desinteressante. E se alimentar bem também é se alimentar com prazer. Com comidas saudáveis
diversas, mas de forma que a criança tenha interesse pela comida. Essa é a grande chave, né, Roseli? A gente vê normalmente alguns pais, principalmente de crianças pequenas, abusando do lúdico, né? Faz ali um desenhozinho com a comida para tentar variar, bota várias cores para diversificar e atrair o olhar da criança, esse interesse. Criatividade, né? Trazer a criança na hora do preparo do alimento, porque aí ela já está envolvida nesse processo, fica um pouco mais próxima dessa dieta saudável. É isso? É isso mesmo. Durante um tempo, Thaís, a alimentação saudável foi muito associada assim, a uma alimentação não gostosa, mas a alimentação saudável pode ser muito gostosa. Gostosa de olhar, gostosa de comer, de saborear, de descobrir novos sabores, e para isso é preciso da criatividade e da atenção dos pais. Aliás, da mãe e do pai. Eu adorei ouvir esse depoimento vindo de um pai, porque não são muitos os pais ainda que se ocupam com a questão da alimentação dos filhos, não é? E a escola? Diz o quê? A Ana Isabel é diretora de uma escola e conta que o cardápio prioriza a alimentação saudável e com muitos nutrientes. A escola prioriza desde cedo uma alimentação saudável. Nós trabalhamos no lanche das crianças a partir de 1 ano, prioritariamente frutas. Então nós temos um cardápio super rico em nutrientes que prioriza principalmente alimentos saudáveis que vão de encontro à questão nutricional da criança. Na escola nós também trabalhamos junto com a nutricionista dentro da sala de aula essa observação da alimentação saudável para as crianças que não se alimentam na escola, que trazem lanche de casa, e reforçamos diariamente a importância disso no dia a dia delas. Além disso, a gente tem um projeto chamado Mestre Cuca, que é um dia onde a criança confecciona o próprio lanche a partir de uma receita, também toda feita baseada na alimentação saudável, rica em nutrientes e que faz toda a diferença na alimentação de todos. E é assim, Roseli, que a escola deve seguir, né? Pensando desde o alimento que vai ser fornecido na hora de um lanche, da merenda, até na abertura de um debate do pensamento consciente sobre a alimentação saudável, mas também, lógico, fazendo uso da prática, seja com o plantio de hortas, de alimentos, se for possível, seja numa aula de culinária, de gastronomia. É um projeto mais macro? É isso mesmo, Thaís, é exatamente isso. A escola tem uma oportunidade de trabalhar com esse tema de uma maneira bem diferente do que trabalha a família. Porque a família, a gente sabe, né, insiste para a criança comer e às vezes até cai numa sedução dos filhos para oferecer outro tipo de alimento que não é tão saudável, simplesmente porque quer que ele coma. A escola pode trazer informações e experiências. A experiência de ver um alimento crescer, um legume, por exemplo, né? Crescer numa pequena horta e às vezes até num vaso, quando não há muito espaço. Na escola, a criança pode ter a experiência de ajudar a fazer a comida que ela vai tomar no lanche, por exemplo. Olha, são muitas as possibilidades, mas eu sempre insisto, é preciso de um projeto para isso. Vamos navegar! E sobre esse tema da alimentação saudável, qual é a sua indicação, Roseli? Eu trouxe um site que é português, então o nosso ouvinte pode perceber alguma diferença, né, ao ler o texto, mas são pequenas diferenças que não atrapalham. O site é lusíadas.pt e o artigo é Alimentação Saudável para toda a família. Alimentação saudável continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Para bom entendedor... A nutricionista Fabiana Fontes reitera a importância de manter uma alimentação saudável na infância e na adolescência e esses alimentos os mais diversos possíveis.
Nessa faixa etária de criança e adolescente, é fundamental um cardápio equilibrado, rico em nutrientes, porque além do crescimento ósseo, a criança e o adolescente também apresentam um crescimento e um desenvolvimento cerebral. Então, o cérebro precisa de nutrientes. Para isso, o cardápio precisa ser o mais variado possível, contendo de 4 a 5 tipos de frutas diferentes por dia, de 4 a 5 tipos de legumes e verduras. Se a criança e o adolescente realmente não aceitar o legume inteiro, o ideal seria fazer um soufflé, colocar num suco verde. É muito importante o consumo adequado de proteína. O ovo é um alimento muito importante para a criança e para o adolescente, porque ela é rico em colina, a gema do ovo. Alimentos ricos em cálcio, pode ser fontes de leite e derivados, como iogurte, queijos, mas pode ser também através do brócolis. Então, quanto mais natural for essa alimentação, melhor tanto para a criança quanto o adolescente. Roseli, mas a gente fala aí de uma faixa etária que muitas vezes fica fixada em determinado tipo de alimento, né? E aí eu não tô nem falando de fast food, de guloseima, mas é muito comum você ouvir relatos de mães, de pais e até dos responsáveis pela alimentação nas escolas, de que a criança só come, por exemplo, macarrão com molho de tomate, ou só come arroz, feijão e carne, não aceita a introdução de outros alimentos. O que precisa nessa hora? Criatividade para tentar reverter esse cenário? Criatividade, paciência e persistência, Thaís. Algumas fases da vida, a criança principalmente, ela se fixa num alimento que ela gosta muito e que dá segurança a ela, e ela rejeita, né, qualquer outro tipo de alimento. Mas com paciência, criatividade e sem desistir, a mãe, o pai podem aos poucos introduzir um pequeno alimento diferente naquela alimentação que ele gosta tanto, e por aí vai, né? Olha, insistir, não desistir é fundamental para fazer com que nossos filhos tenham uma alimentação saudável. Lembrando que esse programa que está chegando ao fim, você acompanha quantas vezes quiser no site da Band News FM, nos principais tocadores de áudio e também na pastinha ali de podcasts da Band News FM no YouTube, você encontra a versão ampliada do nosso programa. Agradeço pela sua companhia, se quiser participar já sabe, pode nos acionar nas redes sociais, @ThaísPdias, Thaís com H, ou @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também. Agradeço demais a produção da Luana Pereira, a sonorização do José Antônio de Araújo e, lógico, agradeço a minha companheira de todos os dias, Roseli Saião. Beijo pra você, Roseli. Um beijo, Thaís, de volta e muito carinho para os nossos ouvintes, como sempre. Continue ligado, porque os seus filhos você só ouve aqui na Band News FM. Você ouviu Seus Filhos, na Band News FM.